A palavra de Deus, ela fala para nós, aquele que leva o precioso nome, para nós não causarmos escândalos para qualquer tipo de pessoas. Porque nós levamos o nome para ser honrado. Mas o que nós temos visto, as pessoas não se preocupam com o texto aqui de 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32. É um mandamento também. Eu vou ler esse texto para nós desenvolvermos a nossa reflexão, o nosso estudo, o nosso exame do que Deus quer para nós. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32. Diz assim: portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, e nem à igreja de Deus. Vocês entenderam esse texto aqui? Muito bem. Eu, quando era criança, uma vez eu entrei dentro de uma igreja pentecostal. Eu fiquei apavorado. Eu fui lá no meio dela e fiquei com muito medo, mas muito medo mesmo, por causa daquelas gritarias, uma gritaria infernal. Para mim causou um grande escândalo, que eu era uma criança na época. Falei, nunca mais eu entro aqui, né? E aquilo lá ficou marcado. E esses tempos atrás eu estava no meu trabalho e eu passando por um determinado local, eu escutei uns gritos também. E aí eu falei, o que está acontecendo? Será que está alguém sendo espancado? Se machucou? Quando eu passei, eu vi alguém orando por uma pessoa, mas aqueles gritos, sabe? Eu pensei comigo, se a outra pessoa que passa lá não iria se escandalizar? Sim ou não? Com certeza iria se escandalizar, né? Por isso que eu estou fazendo esse estudo aqui da palavra, para você compreender como Deus quer que nós nos portamos neste mundo, perante os incrédulos. E eu quero ler mais um outro texto, que eu não vejo as igrejas, muitas igrejas, principalmente pentecostal, não obedecer esse texto, que está em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 23, que diz assim: se, pois, toda a igreja se congregar no lugar, e todos falarem línguas, e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Esse texto aqui está muito claro. Esse texto está dizendo que dependendo do que eu estiver fazendo, no caso aqui é falar em língua, todo mundo falando em língua, esse tipo de culto não vai causar um escândalo? Vai causar um escândalo. Já está fora da palavra de Deus, não está obedecendo, está apostatando, está desobedecendo a palavra. Outro texto também que eu quero compartilhar com vocês é o 24. Mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido e de todos é julgado. Mas o que eu quero, o texto que eu quero aqui na verdade é o 27. E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2 ou quanto muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Entenderam? É a mesma coisa as orações dentro das igrejas. Ora, tem igreja que tem por costume, que não é bíblico isso aí, todos orarem ao mesmo tempo e aos gritos. Isso não é bíblico. Porque esse texto aqui do 27 está dizendo aqui que é tudo por ordem. Por ordem. O versículo 31 é mais claro, que diz assim: porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Entenderam? E a palavra de Deus fala
que nós devemos fazer aqui no versículo 40, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Meu amigo, meu irmão, quando toda a igreja está orando ao mesmo tempo, está por ordem e decência? Julgue você mesmo. Não está. Não está, com certeza não. Mesma coisa falar em língua. Tem que haver intérprete e haja ordem. Um fala, um interpreta. Por ordem, não tudo ao mesmo tempo. Vocês estão entendendo aqui? E no versículo 32, porque os pentecostais, muitas igrejas falam, mas nós vamos dar liberdade para o Espírito. Eu não me controlo quando eu faço isso. Olha o 32. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Meu irmão, meu amigo, o de fora tem que ver em nós ordem e decência. Ele tem que falar assim, olha, como aquele povo é calmo, como aquele povo é ordeiro, como aquele povo serve a Deus de uma maneira diferente. Essa semana um membro da nossa igreja, ela toma conta de um sítio, e aí ela falou que tinha uns crentes lá. Ah, mas foi uma bagunça, sabe? Causando escândalo. Isso, o Espírito de Deus, Deus não está ali. Então, meu amigo, meu irmão, as coisas de Deus têm que ser por ordem. Por isso que a nossa igreja aqui é tudo calmo. Quando chega um visitante de outra igreja, eu explico para ele, falar, nossas orações são orações calmas, no tom de voz tranquilo. Uma só pessoa ora, as outras dizem o amém, para que haja ordem. Nós não perturbamos, por causa do barulho, os nossos vizinhos, porque nós queremos cumprir esses textos que está na palavra de Deus. Então eu gostaria, meu irmão, meu amigo, você que frequenta a igreja, se você quer obedecer de verdade a palavra de Deus, pega 1 Coríntios 14 e leia todinho, mas leia com atenção. Você que pertence a uma igreja pentecostal, veja se dentro da sua igreja estão obedecendo isso aqui. Porque se não estiver obedecendo, eles apostataram da fé. Eu gostaria que você refletisse sobre isso.